você viver para Ele, não viver para este mundo, fazendo a vontade da sua carne, se prostituindo, se drogando, adorando outros deuses que na verdade não são deuses. Porque a Bíblia Sagrada diz que há somente um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Este é Jesus Cristo, o homem. Então, se você não se arrepender dos teus pecados, agora em vida, não adianta você orar Ave Maria, pedir para ela que livre você da morte, porque você não vai ser livre da morte, porque Maria não pode livrar você da morte. Ela está agora no paraíso, aguardando a ressurreição, para que no dia, aleluia, da ressurreição, ela venha estar para sempre com Jesus Cristo. Na hora da morte, meu amigo, não adianta clamar para as entidades religiosas, não, porque elas não vão poder fazer nada por você. Só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode te salvar. Por isso, abandone a idolatria, a adoração aos ídolos, que é o grande pecado diante de Deus. Porque o segundo mandamento que está escrito aqui na Bíblia, a qual o Papa tirou, ela diz assim, no segundo mandamento, a palavra de Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há no céu nem na terra, não te encurvarás a elas e nem as servirás, porque eu sou teu Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. A Bíblia fala que os idólatras não herdará o reino de Deus, porque aquele que adora qualquer outro ídolo, qualquer outro falso Deus, a não ser o verdadeiro Deus, o Criador do universo, o Todo-Poderoso, ele será lançado no lago de fogo, porque a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse que será lançado no lago de fogo os idólatras, os feiticeiros, os homicidas, os que se prostituem e todos quanto amam e praticam a mentira. Tira da tua casa aqueles ídolos que você tem invocado, que são santos mortos, porque os santos que a Bíblia diz, aleluia, são os santos que estão vivos, aleluia, que a igreja do Senhor, que o Senhor tirou do mundo e separou para Ele, para viver uma vida consagrada, uma vida santa, aleluia, pelo poder do Espírito de Deus. Então, se você tem na sua casa a Aparecida, a estátua, tem na sua casa a Maria, a estátua, o Padre Cícero, seja lá o que for, você tira da sua casa, porque pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, você está amaldiçoado, porque no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8, está escrito: as imagens de escultura de seus deuses queimarás no fogo, não cobiçarás o ouro, nem a prata que há nela, não tomarás para ti, para que não sejas iludido, pois é uma abominação ao Senhor teu Deus. Mas antes de tudo a detestarás, e de tudo a abominarás, porque anátema é todo aquele que tem uma imagem de escultura, um falso Deus, um santo morto, e reza por ele para pedir bênção, está sobre maldição. Mas Deus de amor, Deus é misericordioso, ele, como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, ele diz que eu levo em conta o tempo da ignorância do homem, mas antes ele notifica
a sua verdade, para que todos se arrependa dos teus pecados, se arrependa da tua prostituição, se arrependa, homem, porque você está perdendo tempo, a vida passa muito rápida, e se você em vida ainda não entregou, aleluia, Jesus Cristo, o teu coração para Ele, você está perdendo, aleluia, a oportunidade de ter a salvação, porque a tua vida é como vapor, a tua vida é como vapor, a minha vida é como vapor. A Bíblia diz, é como uma sombra que passa, ela passa muito rápido. Uma das coisas mais incertas do ser humano é o tempo da sua existência. O homem faz planos, você faz planos, mas você não sabe que vai conseguir realizar os teus planos, porque a tua vida pertence a Deus. Você é o dono da sua vida. Você pode dizer assim, a vida é minha, eu faço o que quero. Eu faço o que quero, ninguém manda em mim. Você pode até fazer o que quer, mas você vai prestar conta com Deus das suas obras. Mas a vida não é sua. A vida, ela pertence a Deus. Foi Ele que te deu. E a qualquer momento Ele pode tirar. E se você não crer nisso, você já está perdido e não tem mais salvação. Porque a blasfêmia do Espírito Santo, sabe qual é? É não crer no Evangelho de Jesus Cristo. Ele blasfema contra o próprio Deus. Então ele se torna uma pessoa perdida. Se você está nesta situação, enquanto é tempo, se arrependa, porque Jesus Cristo, Ele pode ceifar a tua vida agora. Ele pode ceifar a tua vida nesta madrugada. Ele pode ceifar a sua vida a qualquer momento. Mas antes disso, Ele está trazendo ao teu conhecimento a palavra da verdade, para que você venha, aleluia, crer e ser salvo por Ele. Olha só o que as religiões estão fazendo. Elas estão levando muitos para o inferno. A religião é a maior causa de ganho, é o maior comércio que existe nesse mundo. Lá no Vaticano, o Papa está sentado no ouro. Por quê? Porque o Vaticano se enriqueceu com venda de indulgências desde a Idade Média. E a partir daí começou a vender estátuas, imagem, escultura, enganando as pessoas dizendo que são santos. E aí foi por diante, começaram a fabricar velas, terços, e muitos estão aí sendo enganados, rogando por santos que já morreram e nada podem fazer, acendendo vela para mortos. E você está se perdendo a cada dia. Saiba que somente existe um Deus, somente existe um Senhor, somente existe um Salvador. A Bíblia Sagrada diz em Efésios, no capítulo de número 4, que há somente um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, a qual é sobre todos, por todos e em todos. Há uma só fé, e essa fé é a fé no Filho de Deus. É a única fé que pode surtir o efeito desejado. Você pode ter fé em Santo Antônio, você pode ter fé na Maria de Nazaré, você pode ter fé na Aparecida, mas essa fé não vai trazer para você benefício nenhum, porque nada podem fazer, porque eles estão mortos. O único que tem o poder de realizar o desejo do coração do homem, de salvar a sua alma e perdoar os pecados, é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Ele pode, porque Ele foi o único que morreu e ressuscitou dentre os mortos.
Só Jesus Cristo, o único que morreu e ressuscitou dentre os mortos, e hoje está sentado à destra do Pai. E como está escrito lá em Hebreus, no capítulo de número 13 e no verso 8, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no capítulo 7, no verso 25, a palavra de Deus em Hebreus está escrito que Jesus pode salvar perfeitamente todos aqueles que se chegam a Deus e vêm sempre para interceder por eles. Só Jesus pode salvar a tua alma do inferno. Só Jesus pode salvar a tua alma do inferno. O inferno é real. Ele existe. Jesus falou acerca do inferno numa parábola. Está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo 18, que ele disse que havia um rico que no seu palácio vivia esplendidamente, e havia também um homem pobre, um mendigo chamado Lázaro, e ele estava sempre à porta daquele rico e desejava comer as migalhas que caíam na mesa daquele rico. Mas chegou o dia que aquele rico morreu, a Bíblia diz, e aquele rico, ele foi para um lugar chamado Hades, e aquele homem mendigo Lázaro, ele também morreu, mas foi para o paraíso, aonde estava ele no seio de Abraão. E quando Lázaro abriu os seus olhos, lá no Hades, lugar de tormento chamado inferno, ele olhou para Abraão muito longe e disse para Abraão: diga para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e colocar na minha língua, porque estou sendo atormentado pela chama. E Abraão falou: não posso, porque há um abismo muito grande que faz separação. Você não pode vir para cá e ninguém que está aí pode ir para aí. E ali, aquele rico falou assim: fala para alguns dos mortos de lá e falar para os meus familiares que esse lugar é terrível, talvez se arrependam. E Abraão falou assim: vocês não querem os profetas, como querão se eu ressuscitar alguns mortos e enviar? Veja que o inferno, ele é real, e todo aquele homem e mulher que morre sem Cristo, ele acorda e os seus olhos já se abrem lá no inferno, e ele passa a ser atormentado, aguardando o dia do juízo, para ser lançado no fogo eterno, preparado para o diabo dos seus anjos. Mas aquele que morre com Cristo, com Jesus, ele vai direto para o paraíso, e ali ele aguarda somente a ressurreição, para que ele venha morar para sempre com o Senhor no céu dos céus e viver feliz eternamente. Por isso, o Evangelho está sendo pregado, para que você, homem, venha se arrepender enquanto é tempo, e entregar a tua vida a Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida, o único que pode salvar a tua alma, porque está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 42, no verso 8, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, e a minha glória a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O fim está próximo de todas as coisas. Nós estamos vivendo na quarta revolução industrial. Tudo que Jesus Cristo falou no sermão que ele disse lá na montanha, que está escrito em Mateus 24, está se cumprindo. Ele falou que no último dia haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, haveria fome, peste, terremoto em vários lugares. Mas isso ainda não era o fim, é o princípio das dores. E é o que está acontecendo hoje, de uma forma como nunca aconteceu antes.
terremotos, fome, guerras, sem parar. O homem está vivendo neste mundo, já debaixo da ira de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Mas Deus ainda está tendo misericórdia. A sua palavra diz que está sendo longânimo, aguardando que alguns se arrependam, como escreveu o apóstolo Pedro. E essa longanimidade é que Deus está te dando a oportunidade, mas ela pode acabar, e vai ser o dia que você morrer, será tarde demais. Arrependa-te agora dos teus pecados, da idolatria, antes que seja tarde demais, antes que seja tarde demais. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, aqui no livro de Coríntios, que escreveu o apóstolo Paulo, no capítulo de número 6, olha o que a Bíblia Sagrada diz, ouve, no capítulo 6 é bom você ouvir a verdade, porque a verdade, diz Jesus, ela pode salvar o homem, porque está escrito em João 8, verso 36, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está escrito uma verdade, em 1 Coríntios, capítulo de número 6, e no versículo de número 9, aqui está escrito: não erreis em os devassos, em os idólatras, em os adúlteros, em os efeminados, em os sodomitas, em os ladrões, em os avarentos, em os bêbados, em os maldizentes, em os roubadores, herdarão o reino de Deus. E é o que algum de vocês tem sido. Olha o que a palavra de Deus diz para você: não erreis, não erreis, porque nem os devassos, nem os adúlteros, nem os idólatras, nem os efeminados herdarão o reino do céu, ficarão de fora. A Bíblia Sagrada diz, meu amigo, que quando Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, a maioria era tudo gay, homossexual, desde os pequenos até os mais velhos, porque isso é uma prática que Deus abomina. Está escrito aqui na Bíblia, por isso que Deus diz: não erreis, nem os efeminados, nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. E Deus destruiu, e agora está este mundo do jeito que está, cheio de idólatra, cheio de ladrão, cheio de bêbado, cheio de maldizente, cheio de homossexual. Estão virando as costas para Deus, amando mais do seu coração o prazer da sua carne, e tem trazido a ira de Deus sobre esta humanidade. Por isso que não vai escapar nenhum. Quando morrer sem Cristo, todos irão para o juízo final. E a Bíblia diz que irá abrir-se os livros, que são os livros das obras, e todos serão julgados segundo as obras que estão escritas no livro. E aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo, juntamente com o diabo e os seus anjos. Apocalipse capítulo 20, verso 11, está escrito esta grande verdade aqui. Por isso você precisa ler a Bíblia, para você não ser mais enganado pelas religiões, para você não ser mais enganado pelo Papa, pelos padres, pelos falsos pastores aí, que são mercenários, ladrão, falsos profetas, que têm levado multidões e multidões para o inferno. Você precisa ler a Bíblia, porque o que salva não é a igreja evangélica, o que salva não é a igreja católica, o que salva não é as religiões espíritas, não, o que salva é o único Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para salvar a tua alma, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está nos céus, assentado à direita de Deus, com todo o poder para perdoar o teu pecado e salvar a tua alma. É
tempo, o fim está próximo de todas as coisas. Disse o profeta Ezequiel: o fim vem, o fim vem, o fim vem. Você está vendo que o fim vem, homem? Olha para a tua idade. Você que tem 30 anos, você que tem 50, 60, você que tem 70 anos aí. Lembra quando você tinha 18 anos? Lembra quando você tinha 20 anos? O tempo está passando. O dia da partida está chegando. E não adianta rogar por Maria na hora da morte, porque ela não vai poder salvar a tua vida, não. Não adianta rogar por Aparecida na hora da morte, porque ela vai poder salvar a tua vida. E depois da morte não adianta os teus familiares fazer uma missa de 7º dia, porque isso não vai salvar, não, você da condenação, porque purgatório não existe. O lugar para você ser purificado é agora, nesta terra, nesta vida, que você crer em Jesus, arrependendo dos teus pecados, Ele perdoa os teus pecados e te purifica de toda a iniquidade e pode te salvar e te dar a vida eterna se você permanecer fiel a Ele até o fim. O teu fim está chegando, homem. Você não sabe do dia de amanhã. Eu não estou aqui para pedir dinheiro para você, não. Nem para aparecer, nem para ser aplaudido. Não. Eu estou aqui para que você venha ouvir esta mensagem, ver e Jesus te tirar das mãos do diabo que está te aprisionando neste mundo e através do desejo da tua carne te escravizando. Saiba que a tua carne, a tua natureza, ela é herdada por Adão e ela está em pecado de morte. Só Jesus Cristo pode te libertar dessa natureza pecaminosa, porque em Gálatas capítulo 5, verso 23, está escrito que o apóstolo Paulo diz: andai no Espírito e não satisfareis a vontade da carne, porque a carne combate contra o Espírito, o Espírito combate contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, rebeldices, incontrolarias, e todos que praticam essas coisas não entrará o reino de Deus. Olha o que a carne pecaminosa do ser humano em geral, ela deseja e ela faz, é tudo isto. É idolatria, feitiçaria, inimizade, iras, porfia, emulações, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria. E você está cego, tentando satisfazer o desejo do coração, achando que você vai ser feliz, só pensando em cachaça, só pensando em se prostituir, em se drogar, só pensando em fazer a vontade do teu coração corrupto. Saiba que tudo isso é uma abominação aos olhos de Deus. E se você morrer nesse estado de pecado diante de Deus, você vai ser lançado no fogo do inferno. Mas Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Ele disse assim, a sua palavra, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 5, segundo escreveu o apóstolo João no capítulo 5, e no verso 24, disse Jesus: em verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e que me enviou, não entrará mais em condenação, mas passará da morte para a vida. Veja o que a Bíblia Sagrada diz,
que Jesus ele fala: em verdade te digo que aquele que ouve a minha palavra não estará mais em condenação, mas passará da morte para a vida. Passará da morte para a vida se você crê. Se você crê, você vai ter salvação. Mas abandone a idolatria, a pornografia, a prostituição, abandone os ídolos e se lance aos pés do Senhor, que só assim você vai ser salvo. Isaías 55, verso 6 diz: deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o vosso Deus, e ele tornará para vós, porque grandioso é em perdoar. Maria não pode perdoar os pecados, Buda não pode perdoar pecado, Maomé não pode perdoar pecado, Confúcio não pode perdoar pecado. Nenhum destes que foram até mesmo adorados pode perdoar pecado. O único que pode perdoar pecado e tirar a tua alma do fogo do inferno é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E nesta noite é o momento para você parar para pensar e ver que realmente a sua vida é como vapor, que um pouco aparece, depois desaparece, e que ainda você tem a oportunidade de ser salvo entregando a tua vida a Jesus. Faça isso enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus nos abençoe.